Como está sendo a sua rotina de trabalho? O que tem mudado no seu trabalho desde então, desde quando surgiu essa pandemia? Em determinado momento, a TV pediu para que eu fosse para a televisão para poder apresentar o balanço, porque o Douglas Camargo foi fazer um exame para ver se estava com Covid, e aí precisou ter isolamento. A nossa rotina mudou muito. Eu estou agora no meu escritório, porque aí eu vou dar sequência no que a gente estava falando. A partir do momento em que eu tive que me deslocar para a televisão, eu depois me deslocava para o meu escritório e não voltava para minha casa, e só volto para casa à noite, que a gente tem sessão virtual da Câmara na parte da tarde. Então, assim, como que está a minha rotina hoje? Acordo pela manhã, vou para a televisão, da televisão almoço e venho aqui para o meu escritório, que fica próximo da TV, e permaneço aqui até a noite, até eu retornar para minha casa, fazer a higienização que precisa ser feita, para depois ajudar a minha esposa com as minhas crianças, ou um ou outro a fazer. Mudou por demais. Eu ando com assessores, né, um assessor pessoal e alguém que dirige no meu carro próprio, e trabalho no escritório com outros colegas. Então, assim, eles estão trabalhando de forma remota na casa deles, meus assessores em Brasília também, e eu praticamente sozinho fazendo meu trabalho, não só de parlamentar, como também de jornalista e apresentador. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu entrei na Gazeta em 2018 como repórter do entretenimento e programas especiais. Então, eu faço a reportagem do AGTV, que vai ao ar todo sábado, e em alguns programas que são esporádicos. E aí, quando chegou o corona, em março, no meados de março, teve o pico, né, o pico do corona, e dentro desse tempo a gente teve alguns repórteres afastados. Então teve repórter que é do grupo de risco, né? Tem repórter que é hipertenso, tem repórter que está grávida, tem repórter que na época do corona estava de férias. Então deu uma confusão na redação. E aí a Globo também aumentou o nosso tempo de produção de jornalismo local. Então a gente está com 2h30 do Bom Dia Espírito Santo, 1h20, 1h20 e pouquinho do S1, a gente está com mais meia hora do S2. Então, aumentou o conteúdo e automaticamente precisava de mais gente para poder cobrir, porque você imagina um jornal com 2h30, como o Bom Dia Espírito Santo, com menos repórteres na rua. Não dava conta, é muita coisa para falar, é muita coisa para abordar, e aí precisava de repórter. E aí foi quando o nosso gerente, o editor-chefe, o Bruno Dalvi, pediu um socorro para a gente do entretenimento. Então ele chegou para o Cezinha Fernandes, que é o meu chefe, e falou: olha, a gente está precisando de um suporte. Tem como os meninos do entretenimento virem para o jornalismo? Aí o Cezinha, vou ver com eles, se eles toparem, por mim não tem problema, a gente reajusta aí, vê o que a gente consegue atender. E foi aí que o convite chegou até a gente, em março. Eu estava prestes a entrar de férias, na verdade eu estava de férias. Eu entrei de férias no dia 16 e eu ia viajar dia 18, a viagem foi cancelada. E aí o Cezinha me ligou e falou assim: você pode cancelar suas férias e voltar a trabalhar amanhã? Eu falei: posso, mas o que aconteceu? Ele falou: você vai para o jornalismo. Eu falei: meu. Uhum. Então, em relação às matérias em si, eu já fazia matéria policial e continuo fazendo matéria policial. Uma vez ou outra que eu tenho feito o assunto coronavírus. Mas a forma como a gente vem trabalhando, na verdade, que mudou bastante. Desde o princípio, a gente tem que fazer mudança do microfone, questão da limpeza das mãos, que é uma coisa tão importante, mas que, na verdade, a gente não faz no dia a dia. De pegar microfone, limpa a mão com álcool, volta para o carro, limpa a mão com álcool, limpa o microfone. As espumas que, na verdade, eram compartilhadas, agora cada um tem uma espuma. Então, são alguns detalhes que mudaram bastante e que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, na hora de fazer entrevista, a gente tem que mudar o microfone. Na verdade, assim, a gente fica com o nosso microfone e o entrevistado fica com o microfone de fio. E aí depois e ainda fora manter a distância, né? A gente tem que manter a distância do entrevistado por conta de todas as orientações mesmo.
e que no início foi bem difícil, na verdade, para a gente, que a gente está acostumado a ficar tudo aglomerado na rua, né? Até mesmo por exemplo, numa entrevista que é coletiva, fica um repórter grudado no outro. Então, é o que a gente está acostumado. Então, mudar essa rotina, na verdade, a gente demorou, não foi assim de imediato, porque até se acostumar com a ideia é um pouquinho complicado. Porque a gente vive na correria na rua, né? Carol, você acha que quando isso tudo passar, né? Essa já se tornou até uma pergunta meio que clichê. Você acha que tudo isso que vocês vêm adotando nesse período de pandemia, você acha que de alguma forma vai continuar na rotina de vocês? Porque, querendo ou não, a gente, todo mundo está aprendendo a lidar com isso e também está aprendendo a se reinventar, né, nesse momento de crise. Então, você acha que, de alguma forma, isso vai continuar embutido na rotina de vocês? Tem chance sim. Eu acredito que vai continuar. Tem matérias, né, que estão sendo feitas apenas com celular. A nossa repórter Marla Bermudes, do Balanço Geral, ela está fazendo direto de casa, está de home office, e as matérias elas são todas feitas em casa. Então, assim, eu acredito que vai continuar. Tudo que tá sendo bom para os jornalistas, ferramentas que nós estamos utilizando, que está acelerando o processo da gente conseguir a informação, acelerando o processo de produzir e concluir, entregar esse material, eu acho que isso vai permanecer sim. Tudo que a gente está aprendendo agora, nesse período, mesmo que sendo empurrados, né, porque com esse período a gente está sendo empurrado a fazer funções diferentes, não é mais um jornalista que faz uma mesma coisa sempre, ele, na verdade, circula a redação, ele pode fazer qualquer função dentro de uma redação, então tem que estar preparado para várias funções e produzir conteúdo para vários tipos de veículos de comunicação, então é uma coisa que a gente tem que estar preparado, né? Mudou muita coisa. A gente hoje anda com... Eu tô falando com vocês, eu tirei para falar com vocês, né? Mas aqui dentro do carro, na rua, eu ando só com a máscara, eles forneceram máscaras pra gente. E eu só tiro a máscara quando a gente... Ai, peraí, meu ponto aqui. Tá falando com outra pessoa e eu tô ouvindo. Eu só tiro a máscara quando eu vou entrar ao vivo ou quando eu vou gravar a passagem, que é a parte que eu apareço falando, né? Então, é só nesse momento que eu tiro a máscara e também se eu não estiver em local de aglomeração. Porque se eu estiver gravando em um local que tenha muita gente, a orientação é que eu entre ao vivo, que eu grave a passagem de máscara. Então, eu só tenho tirado a máscara mesmo para aparecer na TV. Fora isso, eu uso a máscara o tempo todo. A gente tem álcool em gel no carro. Então, como a gente trabalha na rua, né? A gente volta para o carro, passa o álcool. É isso que a gente tem feito. Na empresa, quando a gente vai, a gente já não bate mais o ponto para evitar todo mundo colocar o dedo em um lugar só. E tem álcool espalhado em tudo quanto é lugar da empresa, né? Para a gente poder higienizar a mão. E a máscara é obrigatória dentro da empresa também. Não era até algum tempo, agora a gente só pode entrar com a máscara e na recepção agora tem um termômetro, uma câmera que diz a nossa temperatura corporal. Então, assim que a gente entra todo dia para trabalhar e chega, eles medem a nossa temperatura corporal primeiro, é a primeira coisa. Isso é novo, essa temperatura, essa medição aí começou domingo. Isso aí a gente não tinha antes. Então, assim, cada vez vai adicionando algo novo, mas por enquanto a gente tem que tomar todos os cuidados. Nós estamos proibidos, depende de cada caso é um caso, mas a maior parte das vezes a gente está proibido de entrar dentro da casa das pessoas para gravar qualquer coisa, mesmo sendo suspeita de caso ou não, a gente não sabe, né? Tem gente que é assintomática. A gente não pode mais gravar em hospital, a minha chefe também não me manda para frente de hospital, essas coisas assim, ela também não me manda.